Vamos falar de amor, eu te convido, vocês vão entender que a gente vai falar de amor. Aliás, deixa eu aproveitar e fazer um agradecimento super importante e especial à TV Globo, a toda a produção aí do programa da Fátima Bernardes, que hoje permitiu que o queridíssimo neurocirurgião Dr. Fernando Gomes Pinto estivesse aqui com a gente. Bem-vindo! Tudo bom, querido? Mamãe mandou beijos pra você, fãzona do seu trabalho. Para ela também. Beijo pra Flavinha, que já veio te acompanhar, tá ali já gravando tudo. Seu papai que veio te acompanhar hoje, que demais! Hoje meu pai trabalha comigo no consultório. Sério? Porque as coisas aumentaram bastante, né? Por conta da nossa exposição, por conta do trabalho relacionado com a neurocirurgia e também com esse papel de divulgar o conhecimento médico, neurocientífico, de comportamento para toda a comunidade. E seu pai tá junto com você. Tá junto comigo. Você tá muito bem, esposa e pai, meu querido, não tem coisa melhor, tá aí. Agora, esse livro, muito lindo, eu recebi nessa semana, fiquei super feliz. Neurociência do Amor. Por que a gente achou super legal colocar esse assunto, inclusive aqui no Você Bonita, e claro, te receber mais uma vez. Porque, de certa forma, o seu objetivo aqui é contar o que acontece com o nosso cérebro quando a gente se apaixona. É isso? É. O que movimenta no nosso corpo? É. Meu Deus, eu não podia imaginar que movimentava tanta coisa. Carol, é assim, durante muito tempo, toda a humanidade lidou com o amor como uma coisa extremamente importante. Então, obras de arte, livros, monumentos, países, organizações acontecem por conta do amor. Tá. Até o século passado, a grande preocupação era entender por que o amor faz as pessoas ficarem juntas, por exemplo, casar, e por que às vezes, esse casamento se dissolve. Ok. A neurociência veio para progredir, agregar mais conhecimento a isso. Quando a gente consegue estudar o cérebro através de exames de ressonância magnética funcional, dosar hormônios, entender comportamento, né? Toda essa modernidade hoje em dia, celular, rede social, tudo mudou. Né? Então, para a gente é extremamente importante entender como o nosso cérebro funciona numa situação como essa, por exemplo, estar apaixonado. Olha que massa! Eu vou colocar já uma primeira perguntinha do público. Um monte de gente fez pergunta para você. E são perguntas muito interessantes. Afinal, vocês entenderam, né? Isso aqui muda a nossa qualidade de vida. Se muda a qualidade de vida, muda a nossa saúde. Carol, eu costumo dizer, esse livro eu escrevi, ele não é um livro de autoajuda, é um livro para ajudar as pessoas. Mais de 50 trabalhos científicos atuais, contemporâneos, modernos, sobre toda essa questão que envolve todas as fases do amor, desde a vontade de se apaixonar por alguém, a paquera, o namoro, o casamento, às vezes a separação ou não. Então, assim, todas essas fases existem dicas baseadas na neurociência. Que legal. Para que a pessoa, bom, tá vindo aí dia 12 de junho, então, né? Possa desfrutar um 12 de junho legal. Maravilhoso. Vamos lá para a primeira perguntinha, então, doutor Fernando. Vamos ver. Apaixonadas, elas ficam sem fome, sem dormir. Por que isso acontece? Tá aí, o comecinho a gente não ouviu o início, mas eu acho que é isso. Então, por que quando a gente se apaixona, assim, a gente fica num estado tão, elétrico, que a gente dorme menos, não quer comer, fica só pensando naquilo? Durante o momento da paixão, durante o período da paixão, quem está apaixonado sabe ou percebe que está apaixonado. Existe todo um preparo do cérebro para esse estado de motivação. Então, aumenta um neurotransmissor no circuito de recompensa cerebral chamado dopamina. Então, é mais prazer, então pode ser até viciante. Aumenta a quantidade de adrenalina, o coração bate mais forte, a pressão aumenta, a gente tem palpitação. Aumenta a quantidade de noradrenalina na circuitaria cerebral. Isso tira a fome, isso pode tirar o sono, e isso dá aquela energia gostosa quando você está apaixonado. Olha então, só. acontece mudanças de verdade, tanto no cérebro, que vão refletir nesses neurotransmissores e hormônios, e no corpo também. E outra coisa, a serotonina, que é um neurotransmissor relacionado com o humor, com a tranquilidade, ela tende a cair um pouquinho quando a pessoa está apaixonada. Então, aquele pensamento que fica sempre... Bom, quem está em casa sabe disso, você já se apaixonou, você sempre está pensando na pessoa, como vai ser o encontro, como foi, o que ela quis dizer. Enfim, esses pensamentos ficam voltando porque os trabalhos mostram que esse neurotransmissor ele tende a cair um pouquinho. Então, é uma fase que tem período para começar e tem período para acabar. Veja, não é que o amor vai acabar, o amor vai progredir. Então, a paixão tem um período para acabar. Tem. E quando a gente olha o comportamento humano da sociedade atual, isso dura mais ou menos de 6 meses a 2 anos. Aí as pessoas perguntam, mas eu estou apaixonado há 10 anos. Tudo é possível, mas aqui a gente está falando de população. De se observar o comportamento humano e realizar, então, a comparação com os exames que eu lhe falei. Então, nós estamos começando na paixão, mas nós vamos chegar no amor. Só que minha dúvida é a seguinte.
A gente está... quando você coloca uma situação como essa, da pessoa estar apaixonada, de querer ficar pensando e olhando muitas vezes, vamos supor, na faculdade, né, nessa fase, assim, no trabalho, se apaixona por alguém no trabalho, fala, que horas eu vou ver ele, sai tal hora, eu vou ficar ali e tal. Isso não tem nada a ver com ser correspondido. Essas mudanças ocorrem, fisiológicas, esse turbilhão de hormônio, mesmo que aquela paixão não seja correspondida. Exatamente, exatamente. Que legal! Mas então já é fantástico se apaixonar. Mas por isso que é tão importante a gente se permitir vivenciar todas as fases do amor. Veja, é bom que a paixão comece, mas é também importante que ela seja o gancho para a próxima fase, que seria do romance, do amor romântico. Tá. Então, assim, escolher ter uma vida amorosa é uma decisão nossa. Você não precisa jogar isso para outra pessoa. Tem pessoas que vão apaixonar mais. Tem pessoas que vão curtir mais aquela fase do término do relacionamento. A gente sabe que os homens, eles tendem a apaixonar um pouquinho mais rápido e mais vezes do que as mulheres. Talvez porque a mulher seja mais cautelosa, ela pense, avalie, tente entender todo aquele contexto. O homem, ele tem uma tendência a ser mais visual. Então a beleza encanta, a beleza faz prestar mais atenção, mas não aqui. Então beleza é determinante? Não, mas você conhece aquele ditado que diz: quem ama o feio, bonito lhe parece. Com certeza. Porque o circuito cerebral relacionado ao amor é muito semelhante com o circuito que faz o julgamento do que a gente acha bonito ou não acha bonito. Não, e cada um tem o seu gosto, vamos dizer assim. Gosto não se discute, né, gente? Nem se lamenta também não. Gosto se discute, nem se lamenta. Vamos colocar a perguntinha do público, tem muita coisa bacana para conversar aqui com o Dr. Fernando. Vamos ver o que a mulherada quer saber, olha lá. Por que mudamos nossos hábitos quando nos apaixonamos? Ixi. Então, toda essa mudança de hormônios, Carol, e neurotransmissores que acontecem, tem uma determinada finalidade. A finalidade é você conseguir trazer aquela pessoa que você está amando para perto de você, que você está desejando para perto de você. Tá. Então, algumas coisas alteram. Você faz um julgamento muito positivo das qualidades da pessoa, engrandece e diminui os defeitos que todo mundo tem. Claro. Isso é natural. Então você muda o seu comportamento para conseguir trazer essa pessoa que você está colocando com tanto valor para perto de você. Qual que é o detalhe? Você vai procurar sempre estar mais bonita, você sempre bonita. Vai se cuidar. Vai se cuidar. Vai fazer atividade física, vai se preocupar em ter uma alimentação saudável, em dormir, porque dormir bem a gente sabe que deixa a pele, o corpo de uma forma mais bonita, mais saudável. Você muda o comportamento para você estar o melhor de você, para trazer a pessoa que você gosta para perto de você. Olha que legal. Bom, né? Agora, no livro também tem aí algumas diquinhas para você ter mais sucesso nessa paquera, enfim. Porque a gente, muitas vezes, quando a gente está falando dessa parte hormonal, de neurotransmissores, super legal entender esse assunto. Eu acho fundamental e fantástico. Mas é engraçado como a gente não sabe lidar muito com isso, né? Simplesmente está acontecendo, só que a gente continua ali com as informações que a gente tem, com as coisas que estão acontecendo. A gente fala, ai meu Deus, como é que eu uso todas essas informações a meu favor? Porque tá aí a sacada, né? Exatamente. Então tem, por exemplo, essa fase inicial, que é a fase do você está paquerando uma pessoa, mas você ainda não começou um relacionamento. Tá. Então tem dicas relacionadas com flerte, que é o olho no olho. A gente sabe que quando a gente fica olhando muito no olho da pessoa, apesar de parecer uma coisa tentadora, a gente inibe a pessoa, porque tem trabalhos que mostram que quem está recebendo um olho direto no olho, ele tem que fazer 2 trabalhos. Entender a conversa e segundo, lidar com aquelas informações faciais. Entendi. Então, vou te dar uma dica. Por exemplo, você está num barzinho ou começou a conversar com a pessoa. Tá. Para você poder tirar o melhor dela, em vez de você olhar direto no olho, você pode triangular a visão. Então você olha no olho, olha na ponta do nariz. Se quiser fixar, você fixa aqui no meio. A gente chama essa região aqui na neuro de glabela. Porque, olha pra mim, você tem a sensação que eu tô olhando pros seus olhos, não? Mas eu tô olhando pra aqui de você. Ah, que legal! Agora, uma coisa importante, né? A pessoa que você também está querendo trazer para perto de você e é a primeira conversa, ela também está passando por isso. Tá. Então já vem a dica número 2, que tem a ver com inteligência interpessoal. Para você ter sucesso no amor, as coisas que eu percebi em todos os trabalhos, 2 tipos de inteligência são muito importantes. A inteligência emocional, que é a capacidade de você gerenciar conflitos, essa ansiedade, às vezes vontade de falar tudo ou de dizer tudo que pensa, com a inteligência interpessoal, que é a capacidade que você tem de supor ou de imaginar e, sobretudo, acertar o que o outro está pensando ou sentindo. Nossa, mas é possível? Carol,
nós nos comunicamos através do que é falado, através da expressão facial e através da expressão do corpo. Se a gente realmente está preocupado com aquela pessoa, de coração mesmo, a gente aprende a ler o indivíduo como um todo. Então, é possível. Por isso que o amor, em todas as suas fases, é extremamente interessante. Muitas pessoas falam, doutor Fernando, depois da paixão vem o amor romântico. Ok, ótimo, tudo maravilhas. E depois disso, com o passar de 10, 20, 30 anos, vem uma fase de amor companheiro, em que a amizade ela acaba sendo o que prepondera, e não esse fogo todo. E as pessoas falam, nossa, eu queria voltar a ter esse fogo todo. Gente, vocês já construíram uma coisa muito melhor ainda, que é praticamente a sincronia entre dois cérebros que vivem em dois corpos separados. Quando eu atendo os pacientes da terceira idade, que às vezes um tem hidrocefalia de pressão normal e precisa operar algum outro problema, o que eu observo, aqueles velhinhos, sabe? Sim. Boda de ouro, essas bodas todas de muitos... Acho o máximo. Eles funcionam numa sincronia muito bonita, entendeu? Isso acontece por quê? Porque o amor se manifestou de uma forma tão plena que... Assim como um neurônio fala com o outro através da sinapse, as pessoas que se conversam simplesmente pelo olhar, às vezes pela forma que o outro pisa, entendeu? O barulho que o outro faz, às vezes o barulho da respiração. Então é uma coisa muito bonita que acontece. O amor é algo quente, o amor é algo que une o ser humano. Sem dúvida. E essa liberação hormonal e até esses neurotransmissores que você comentou na paixão, eles também se manifestam de alguma forma quando o amor está presente. Quando você já ultrapassou esse período e que a pessoa está vivendo junto ali. Por exemplo, estar junto, está com o marido, há 12, 13, 15 anos. Naquele momento que você está com ele, não é o fogo do início da paixão, mas é o que está acontecendo ali que também está se manifestando. Por exemplo, vamos pegar um neurotransmissor específico, a serotonina, que tem relação com o nosso bom humor, com a nossa estabilidade emocional. Depois que passa essa fase da paixão, a serotonina tende a aumentar o seu nível. Então você tem aquela sensação gostosa de segurança. Porque a paixão é deliciosa, mas ela, a todo momento a pessoa está insegura. A todo momento tem a questão do ciúme, tem a questão da saudade. Enfim, o próprio cérebro tenta resolver isso. Fala, nossa, deixa eu pegar essa pessoa logo para mim, porque isso aqui está me corroendo. Eu quero ter essa tranquilidade. Que você só desfruta na fase do amor companheiro. Agora, quando existe a ruptura, uma coisa interessante que infelizmente acontece, isso do ponto de vista de população, em 30% dos casos, né? A serotonina ela volta a cair. Por isso que aquela fase de luto, que pode durar até 2 anos depois de um divórcio, de uma separação, ela acaba sendo marcada por pensamentos que ficam voltando, a pessoa fica checando, pô, o que eu errei, o que eu poderia ter feito diferente, o que ele errou, o que ela errou, o que poderia ter sido feito. Veja, isso é absolutamente normal e saudável também. Inclusive, quando a gente também está falando, não só de situações, casal, de amizade, isso também. Exatamente. Está funcionando da mesma forma. Exatamente, da mesma forma. Não que a paixão em si, né? Mas existe ali uma confiança, um elo de amizade, alguma outra coisa. Exatamente, Carol. A gente sabe que hoje em dia, a pessoa que opta por ter uma vida amorosa, uma vida a dois, veja, a vida a dois não é estar grudado na mesma... Às vezes, só o fato de você elencar uma pessoa e reconhecer aquela pessoa como uma pessoa que você ama, confere até 3 anos a mais de vida. Então, a gente está falando de alguma coisa extremamente importante para a saúde. Sem saúde dúvida. do corpo e a saúde do cérebro. Que maravilha, hein? Agora, olha essa pergunta. Essa eu quero saber. Vai, coloque na tela. Esse é do público. Daqui a pouquinho vai ter mais uma do pessoal das ruas aí. Olha, Silvana, um beijão. Quando nos apaixonamos aos 20 anos, é diferente de quando a gente se apaixona aos 30? Porque a mudança hormonal... É bem diferente, né? Então, Carol, 2 coisas entram em jogo aqui. Uma, as alterações hormonais, que são próprias de cada faixa etária, mas uma outra muito importante são as memórias de relacionamentos anteriores ou vigentes que a pessoa tem. Então, isso influencia demais. Eu costumo dizer, o relacionamento, ele faz como um imã, junta 2 pessoas. E através dos atritos, que são normais, né? São normais. É como se a gente fosse pedrinhas com pequenas arestas. Então, assim como uma pedrinha que vai no rio, vai batendo e no final tem uma esfera bonitinha, é o que acontece no final ou devido a cada relacionamento. Então, uma pessoa que já passou, por exemplo, 10 anos a mais de vida, ela tem mais experiência. Sim. Então, ela consegue reconhecer o que é bom para você e o que não é. Porque a paixão é um momento extremamente delicado. Tanto é que a gente até orienta as pessoas, olha, não toma nenhuma decisão muito drástica,
nessa fase porque você não está no melhor do seu poder de discernimento. O negócio está aqui bombando. Curta isso, entenda isso, viva essa paixão junto, entendeu? Mas toma cuidado com algumas decisões, né? Do tipo, olha, amor da minha vida, eu vou morar amanhã e vou dar minha conta bancária para a pessoa. Isso, vou casar, vou ver não sei aonde. Não, você até pode fazer isso e pode dar certo, mas entenda que você está passando por um momento de fragilidade em relação às decisões mais racionais. Tá. Perguntar para os amigos, perguntar para a família opinião, veja, não é um problema. É uma coisa que você pode jogar para... Mesmo porque também, relacionamento que dá certo, relacionamento não só com a pessoa, é relacionamento com todo mundo que você ama. Sem dúvida. Isso sim é qualidade de vida e saúde. Ai, como é bom amar, né? Então, agora vamos a... Essa pergunta é muito legal, gente. Olha, eu estou imaginando aqui você falando de neurotransmissor, de hormônio. O que será que acontece para acontecer isso aí, ó? Na tela. Porque a sensação de borboletas no estômago diminui com o tempo? E aí, gente, as borboletinhas? Quem tá apaixonado aí? Quem tá no início de namoro? Será que tem alguém aqui no início, na paixão? Ai, a Nick fez assim. Ai, entreguei. Desculpa, passou. Tá com borboletinhas? Porque quando tá bombando ali na paixão, nossa, é muita borboleta, né? Carol, aqui no livro, no capítulo 5, eu falo sobre a neuroquímica. Tá relacionado com toda a paixão. E aqui a gente até tem uma figura que mostra o que acontece no momento da paixonite aguda. Né? Isso é um pouquinho do que a gente vive nesse momento inicial. Então, como tem mais adrenalina e noradrenalina na corrente sanguínea, existe toda uma questão de insegurança, de incerteza, essa sensação ela pode acompanhar a pessoa. Com o passar do tempo, como a relação ela vai se estabelecendo e você fica mais segura, isso tende a diminuir. Agora, não some totalmente, né? Isso aí está uma das dicas também. Você pode provocar isso e também ser provocada em relação a isso. Então, um dos temperos para a gente sempre deixar, na verdade, esse relacionamento apimentado. Tá aí. Aí já tá dando dica para manter o casamento, a união e o amor, né? Porque, claro, para estar junto também, o ideal é que esteja sentindo tudo isso, né, doutor? Exatamente. Que daí sim é saudável e muito gostoso. Aí a gente tem um depoimento aqui, né, de uma telespectadora muito querida. Vamos colocar aqui na tela, então, que eu vou ler para vocês. Olha lá. Um beijo para Estela. Obrigada, viu, Estela? Eu tenho 50 anos, sou casada há 30, parabéns. Hoje acho que a maturidade faz com que o relacionamento seja infinitamente melhor. Estela, é muito bacana poder falar a respeito disso, e aí eu sempre me lembro de uma coisa que eu tenho pra mim. Eu tenho 34 anos, estou com meu marido há 16, mas casada há 9. E eu penso o seguinte, que no fundo também é um pouco disso, né, doutor? Os filhos crescem, vão ter a vida deles, eles vão, e quem fica? Exatamente, o casal. Então, se você não investir num amor e até nessa maturidade do relacionamento... Exatamente. Tem como, né? Não tem como ser bacana. É um investimento. A gente tem que abrir mão de um monte de coisa também, né? Carol, é uma decisão que a gente tem. A gente tem fases. E até áreas cerebrais diferentes são acionadas em cada uma dessas fases. Por exemplo, quando vem a maternidade, a gente sabe que tem um grande papel de um hormônio chamado ocitocina, que vai ajudar a contração do útero para o bebê nascer e na injeção do leite. Mas a ocitocina, hoje em dia também, ela está relacionada com a formação de vínculo afetivo. Ah, é? É o hormônio do amor, né? Exatamente. Então, quando você abraça, quando você toca, você desperta isso na pessoa e te dá uma sensação gostosa. Você já bom, você é mãe. O bebê nasce e você fica apaixonada pela criança. Incrível. Negócio de louco. E tem um papel biológico para que isso aconteça. Então já tem uma dica outra aí para deixar o relacionamento sempre quente. O toque físico, o olho no olho, o beijo, o carinho, o encostar na pessoa. O abraço. O beijo, o abraço, o cheiro, enfim, contato físico. Porque no começo todo mundo procura tanto esse contato físico. É verdade. Né? E aos poucos a coisa fica no piloto automático. Não, precisa ter contato físico e, sobretudo, realizar bons elogios. Não pode esquecer. A gente tem tanta coisa para cumprir e é algo tão simples isso, né? Exatamente. É o que mantém aceso, é o que mantém o motivo do vínculo desde o começo. Você te pode dizer assim que pessoas... Você já disse que pessoas apaixonadas, que amam, vivem mais. Pelo menos 3 anos mais, é o que mostram os trabalhos. E vivem mais e mais felizes por causa de toda essa liberação hormonal? Vivem melhor. Vivem melhor.
a gente viu aquele depoimento. Porque depois dessa fase do fogo, né, que muitas vezes o truque biológico é para juntar as pessoas e procriar e botar a nossa espécie para frente, né, então uma coisa bem biológica, vem algo depois que é essa sincronia cerebral. Aqui nesse livro eu entrevistei algumas pessoas. Então, por exemplo, a Cláudia Leite, o Frejá, o Murilo Benício. Olha que legal. Um sertanista que falou para mim como é que é a expressão do amor nas tribos indígenas do nosso país, lá no Acre. E o Amir Klink e a Marina. Que legal. E eles, como exemplo de casal que estão juntos há muito tempo e já entraram em empreitadas de barco, expedições, me deram um depoimento muito bonito que está aqui no livro, dizendo isso, que a verdadeira vida a dois implica num contato muito íntimo e muito de verdade. E que muitas vezes a gente tem a sensação que está preso num apartamento, mas na verdade não é isso. A gente precisa viver intensamente esse relacionamento a dois. Tá aí, gente, um incentivo, hein, meninos? Estão gostando? Estão vendo que os meus, olha lá, Zé, tá todo noivo aí, todo mundo de olho. Vamos fechar com uma perguntinha, nós temos 2 minutinhos, doutor Fernando. Vamos lá. Voa, né? Vocês sabem, mas é sempre um prazer tê-lo aqui. Tati, obrigada. Quanto tempo demora, então, para a paixão virar amor? Retomando um pouquinho daquilo que você falou no início. Tati, o que a gente sabe é que estudos comportamentais mostram que esse tempo é aproximadamente de 6 meses a 2 anos. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, para a paixão ela se transformar no que a gente chama de romance, de amor romântico. Tá? Trabalhos americanos, com a população americana, mostram que por volta de 4 anos vem uma coisa que se chama coceira dos 4 anos, que é quando existe uma outra transição de fase, que pode ser a transformação desse amor romântico para o companheiro, e muitas vezes acontecem brigas, discussões e até mesmo separação. Então, só da gente entender que essas fases são previsíveis, e é um progresso o relacionamento, fica mais fácil a gente lidar com esses conflitos. A gente não vai ter tempo mais para esticar, prolongar, mas dentro de mim eu gostaria de citar negócio. Crise do 7, sabe aquela história? Tem um pouquinho disso aqui? Tem. Tá aí, ó, tá aí, gente, tem tudo. Então é o seguinte, não fique fora dessa, uma leitura maravilhosa, Neurociência do Amor, como a gente mostrou para vocês. O site Dr. Fernando, www.fernandoneuro.com.br. Nas redes sociais acompanhe, @doutor abreviado, Fernando Neuro. E mais uma vez, meu agradecimento à TV Globo, que permitiu que ele estivesse aqui hoje. Obrigada, querido. Eu tava com muitas saudades. Um beijo pra Flavinha, que te acompanha, tá aí firme e forte. Adorei conhecer seu pai. Obrigada. Volte sempre. Você sabe que aqui você tem um espaço super aberto. A gente adora você e seu trabalho. Muito obrigado. E sempre muito sucesso, né? Muito obrigado. Ele merece. Gente.